No assunto do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre abandono afetivo e o dever de indenizar. E a indenização que eu falo, sim, é uma indenização financeira por esse abandono. Essa indenização, inclusive, está prevista no nosso Código Civil, que é claro ao dizer que aquele que gerar prejuízo a outro, ainda que meramente moral, terá a obrigação de reparar por esses danos. Bom, pessoal, o abandono afetivo, infelizmente, é algo que a gente vê com certa frequência atuando na área do direito de família, que basicamente é quando um dos genitores, ou até mesmo um dos filhos para com seus pais, no momento que mais necessitam, lhe abandonam, deixam de frequentar, deixam de procurar, de buscar, e aí a gente consegue identificar indícios de um abandono emocional. Um abandono que isso muitas vezes, principalmente na tenra idade, quando a criança ainda é muito pequena, isso pode gerar abalos para toda a vida dela. Eu inclusive trouxe aqui algumas decisões do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro para trazer para vocês alguns dos motivos que fazem com que um juiz condene uma parte por abandono afetivo. O abandono afetivo, que é quando o pai ou até mesmo a mãe deixam de procurar, deixam de visitar, quando deixam de fazer uma ligação. Preste atenção aqui que o abandono ele é voluntário. Ele não é por dificuldade ou por conta do trabalho de uma das partes. Muitas vezes nós temos profissões que essa pessoa vive viajando. Às vezes ela vive em regimes de escalas muito grandes ou até mesmo tendo que passar altos meses fora do próprio país. Isso não é um abandono afetivo. E olha, que eu não estou falando aqui só daquela pessoa que é casada, que está ali junto, exercendo a guarda da filha ou do filho e tem que viajar. A própria pessoa que tem ali uma guarda unilateral, o ex-companheiro ou a ex-companheira que está viajando, está trabalhando e não tem um contato tão próximo por questões de impossibilidade é uma coisa. Até mesmo porque é difícil a gente pensar que em pleno ano de 2025, uma pessoa não querer falar com a outra ou então não conseguir falar com a outra com toda a tecnologia que nós temos, parece algo surreal e improvável. Então o abandono afetivo ele é caracterizado, entre muitos motivos, pelo abandono voluntário, né? Não pela impossibilidade ou indisponibilidade em razão do trabalho ou em razão da própria rotina da pessoa. Então o abandono afetivo ele vai ser algo também que não é caracterizado ali por uma questão de curto prazo ou até mesmo de médio prazo. O abandono afetivo ele não tem a ver com distância, não tem a ver com local de moradia, não tem a ver da onde que vem o teu DDD ou o teu DDI. A diferença, a distância geográfica, não tem nada disso. O abandono afetivo ele é algo muito mais profundo. Ele é algo que pode ser entendido ali como uma falta de interesse, uma falta de amor, de afeto, de carinho. E aqui que eu vou trazer para vocês algumas questões que fizeram alguns juízes decidir por sim, essa pessoa deve ser condenada, porque nesse caso específico ficou caracterizado o abandono afetivo. E a primeira decisão que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, que é uma família que desistiu de uma adoção após 10 anos de convivência familiar. Então a gente tem nesse caso aqui, por exemplo, uma decisão onde que o juiz falou que a adoção atribui, de fato, uma adoção atribui àquela pessoa que você está adotando a condição de filho. E é isso que o juiz trouxe aqui de forma caracterizada nessa decisão. Restou demonstrado o vínculo estabelecido entre os adotantes e o adotado ao longo de 10 anos. Provavelmente o caso dessa família que as partes conviviam, como de fato ali uma família, e isso gerou um sentimento de pertencimento, um sentimento de amor, que depois, ao que tudo indica, o juiz vai fundamentar aqui, gerou ali uma ruptura, que não tem nem que justificar, mas vamos continuar aqui a nossa leitura. E ele fala, o abandono de filho adotivo, com a sua devolução em abrigo e ruptura da convivência familiar, caracteriza ato ilícito e gera direito de compensação pelos danos morais.
A alegada mudança de comportamento do menor e os episódios de agressividade não justificam o abandono, pois não há justificativa legítima para o abandono de um filho. O valor da condenação por danos morais foi fixado em R$15 mil, que sinceramente eu acho até pouco. Imagina, você tá vivendo ali, quero te adotar, você vive no regime ali como uma família durante 10 anos, e aí por conta do menor ter apresentado alguma mudança ali de comportamento, enfim, é coisa que é até comum, né? Os próprios filhos fazem isso com seus pais, né? Por uma questão de passar por fases da vida, fases de adolescência, uma fase que todo mundo fala que é uma fase mais rebelde, e nada disso justifica o abandono. Tá, gente? É muito importante a gente deixar isso claro. E aqui nós temos também até mesmo uma decisão de improcedência. Linha de procedência, vou ler aqui o precedente que fala da improcedência no pedido. Nesse caso aqui, o pai da criança, ele teria dito nas redes sociais que não queria ser pai, foi alvo ali de uma ação de investigação de paternidade, teria não reconhecido a paternidade num primeiro momento, mas o juiz ele disse aqui nessa decisão que o conjunto probatório apenas demonstrou que, apesar do exame de DNA ter concluído pela paternidade, houve a recusa do pai em registrar o menor, porque por si só não é suficiente para caracterizar o dano moral. A recusa ali no registro inicial por si só não é capaz de gerar, segundo o entendimento desse magistrado, nesse processo, o dano moral. Ele inclusive diz que não teria sido comprovado que o pai teria postado nas redes sociais qualquer questão de que não era o pai ou que não queria ali assumir aquela questão. Inclusive, ficou demonstrado no processo que, após o reconhecimento, o pai foi lá e entrou com uma ação de oferecimento de alimentos. E que também pelo fato do menor ter apenas 6 meses de idade, quando a mãe teria ingressado com a ação representando este menor, que por si só não seria, em razão da pequena idade dessa criança, ser capaz de configurar ali um abandono capaz que fosse gerar o dano moral. E é aqui, depois dessas duas primeiras explicações, que eu entro na questão do que isso traz de abalo psicológico. Para a caracterização do abandono afetivo, né, todas as questões, assim como no direito de família, devem ser analisadas de caso a caso. Não dá para a gente fazer aqui uma receita de bolo e dizer que esse caso vai ter uma condenação e esse caso não vai ter. Depende de uma série de fatores. A gente está lidando com o ser humano, a gente está lidando com a família. E aí é muito importante aqui deixar caracterizado que o abandono afetivo, via de regra, ele precisa ser comprovado. Para gerar o dano moral, a gente tem que gerar um abalo, uma dor do ponto de vista moral, do ponto de vista emocional à parte. Seja numa ação de direito do consumidor, numa ação de indenização por uma questão civil, contratual, ou até mesmo por uma questão decorrente do direito de família, decorrente do abandono afetivo. Esse abalo psicológico ele tem de ser demonstrado. Nesse caso aqui, o juiz entendeu que a criança ainda não tinha a percepção, 6 meses de idade, para gerar o abalo psicológico que fosse capaz de gerar ali uma indenização por abandono afetivo. E aí, geralmente, o que a gente faz nesse tipo de situação, quando a gente vê claros indícios de que existe de fato um abandono afetivo, a gente orienta que as partes geralmente tenham ali um acompanhamento psicológico. Porque para ter um abalo por abandono afetivo do ponto de vista psicológico, geralmente isso necessita e demanda um atendimento com um profissional especializado na área. Um psiquiatra, um psicólogo, geralmente é o caminho natural para a gente tratar uma angústia que fere a nossa moral a ponto da gente caracterizar ali esse abandono afetivo. Então, muitas vezes a gente precisa aprofundar a questão psicológica das partes envolvidas para poder mensurar ali a existência e até mesmo poder quantificar o abandono afetivo. Quero trazer aqui uma outra decisão aonde a filha entrou em relação ao pai. Ela aqui nesse caso teve diversos tratamentos psicológicos com encaminhamento para a avaliação neuropsicológica a fim de investigar o transtorno misto ansioso psíquico por parte dele ao longo de sua vida. Então aqui nesse caso, essa pessoa
não sei se já era adulta na fase do processo, mas nesse caso ficou comprovado ali que a questão do abandono gerou de fato algo que atrapalhou de certa forma a vida dela, que fez com que ela tivesse de procurar uma ajuda especializada, teve que procurar ali um tratamento psicológico, teve que ser encaminhada para poder cuidar desse trauma que ela realmente estava sentindo do ponto de vista psicológico. Nessa ação aqui, o juiz condenou o pai a pagar R$20 mil em danos morais pelo abandono afetivo. E a última decisão que eu vou trazer aqui para vocês é um filho maior, de 25 anos, mas com estado mental que compromete a capacidade laborativa do mesmo. O juiz não chega a entrar aqui qual seria a incapacidade nesse tipo de situação, mas nesse ponto aqui eu quero tomar liberdade e aprofundar o assunto, dizendo que poderia ser uma incapacidade neurológica, psicológica, física, isso não faria diferença. Nesse tipo de situação, o recorrente, alegou que mesmo com 25 anos de idade não se encontra matriculado em curso técnico ou superior, ele não encontrou nenhum meio ali de conseguir se inserir no mercado de trabalho e demonstrou ali, no caso do processo, o estado de saúde dele comprometido. E aí o juiz, nesse tipo de processo, entendeu que ele não tinha contato com o pai desde o nascimento. Lembra que eu falei antes para vocês? Por opção deste último, que lhe impôs uma profunda sensação de ausência que afetou de sobremaneira, notadamente, principalmente em razão de bullying sofrido pela ausência do pai em data comemorativa. Imagina toda essa questão psicológica que carrega o menor, que no dia dos pais vai para a escola, tá todo mundo fazendo aquelas festinhas que tem aquelas datas comemorativas e a pessoa não tem ali o convívio do pai. Isso pode gerar até mesmo, dependendo das crianças que ele se envolve ali, dos colegas, até a mesma prática de bullying. Imagina a percepção psicológica que isso não pode ter para ela naquele momento e principalmente ao longo da vida. Então, sendo assim, pessoal, nesse caso aqui, o autor, o pai, foi condenado a pagar R$20 mil de indenização por danos morais. Então, para fazer um resumo aqui dessa situação, o que a gente tem para deixar para vocês é o seguinte: o abandono afetivo ele pode ser, sim, passível de indenização de uma obrigação daquele que abandonou afetivamente o outro em danos morais. Tanto o pai ou a mãe para com seus filhos, assim mesmo como seus filhos para com seus pais, numa idade mais avançada, principalmente. Então, o abandono afetivo ele é algo que é passível de indenização, mas de fato tem que ficar comprovado ali uma questão, uma influência no psicológico dessa parte, para conseguir comprovar para o magistrado que houve de fato ali um abandono afetivo que gerou um abalo psicológico capaz de gerar o dano na esfera moral. Pessoal, espero que eu tenha esclarecido alguns pontos para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, diga aqui nos comentários. Será uma satisfação poder falar com vocês sobre o assunto, estendendo na seção de comentários. Quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal e acompanhar as nossas atualizações. Meu nome é Felipe Cardoso, sou advogado. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.